Então, pessoal, vou fazer mais um vídeo curto, né, para finalizar o anterior da fragmentação, da ideia de fragmentação, justamente pelo fato de que ao fazer a edição eu senti que faltou um pequeno detalhe, tá, que pode fazer aí alguma diferença, né? Esse detalhezinho ele está mais relacionado com o nome técnico que se dá para esse tipo de ideia de Deus enquanto luz, né? Isso já é um conceito muito antigo, né? Conceito védico. O conceito de Deus enquanto luz chama-se Brahman, né? Brahman ou Brahma Jyoti, a luz divina. E existe uma parte da seção dos conhecimentos védicos que trata especificamente desse assunto, explicando em tese o porquê Deus poderia ser aceito como uma luz. Então, os Vedas, eles têm, interessante que eles têm curso, ou seja, conteúdo para cada tipo de estudante. Então, o graduado que deseja compreender Deus como pessoa tem uma parte dos Vedas disponibilizada, especializada para isso. E o grupo de estudantes que querem ou que exploram a ideia de Deus enquanto luz, existe uma seção dos Vedas especializada nisso. E a seção dos Vedas especializada nessa ideia evasiva, ou seja, impessoal de Deus, que é chamado impersonalismo, não é? Essa parte chama-se Vedanta Sutra. Os Vedantas, eles, e mesmo assim, a grande parte dos Upanishads são textos védicos especializados na explicação do conceito do absoluto enquanto luz, ou o que seria aí a ideia da imersão no absoluto, né? Então, quando você tem aí vários gurus, né, mestres, expositores dos conhecimentos dos Vedas, que apresentam esse discurso. Então, essa ideia de Deus enquanto luz não é uma coisa ocidental, não, né? Não é uma coisa que veio, que apareceu com o mundo ocidental. O mundo ocidental, basicamente, ele foi, assim, teologicamente falando, na sua formação mais profissional, digamos assim, nasceu junto com o cristianismo, praticamente a Europa, né? Aí com os romanos, a colonização, depois com a entrada do cristianismo que meio que formatou o pensamento sistemático, teológico do ser humano ocidental e depois assim as Américas, né? Essa ideia de Deus enquanto uma luz, ela não é uma característica muito ocidental, não. São ideias que vêm mais dos povos orientais, como basicamente, se falar dos povos orientais como os asiáticos, os chineses, os budistas, os japoneses, etc., o pensamento teológico desses povos vem dos Vedas também, porque através de Buda, que é um dos personagens dos Vedas, Siddhartha Gautama, né? Um conhecedor e um produto dos Vedas, né? Siddhartha Gautama, o Buda. Então, basicamente, nós estamos falando da Índia, né? Em termos de conhecimento védico. E a ideia dessa concepção de Deus enquanto luz, ela é uma ideia muito mais moderna por conta das investigações da física quântica e até mesmo da rejeição da ideia de um Deus pessoal cujas características não agradam muito, que é, em muitos casos, né, a apresentação da ideia pessoal da parte dos povos que defendem essa concepção de Deus como pessoa, como os muçulmanos e os cristãos. Então a imagem de Deus ficou bastante desgastada devido aos erros cometidos em nome de Deus e a maneira como apresentar esse ser e devido também à fraqueza teológica de como justificar essa existência pessoal desse ser. Então ficou assim bastante desgastada e as ideias de Deus enquanto luz, enquanto energia, foi tomando mais espaço, foi sendo mais aceita pela comunidade intelectual, de livres pensadores. Então hoje é uma ideia muito comum essa concepção de Deus enquanto luz e não enquanto pessoa, justamente porque a ideia aí é uma rejeição não exatamente da possibilidade de Deus enquanto pessoa, mas da forma como essa pessoa é apresentada para nós, pessoas do Ocidente. E a corrente de pensamento que formula ou que divulga, espalha o conceito da ideia de Deus enquanto luz, chamam-se os Brahmans, não é? Ou os Vedantas. É muito comum que esses pensadores
tenho aí como conceito de base o impersonalismo como sendo a fundamentação para a explicação do absoluto. Já os budistas têm aí o próprio cosmo, que seria aí uma manifestação do divino, e essa conexão do ser com o cosmo seria e o próprio cosmos seria aí essa manifestação do absoluto, e não haveria aí então uma pessoa também que justificasse um pensamento pessoal para Deus. Basicamente são ideias que vêm do Oriente, basicamente desse Oriente, especificamente da Índia, né, com um pensamento sistematizado, bem organizado e teologicamente bem fundamentado. Mas é aquela história que nós havíamos falado no vídeo anterior, né? Explicar a existência a partir da ideia de luz, ela é válida apenas quando você já tem uma coisa em andamento. Mas quando você tem que explicar essa luz e os motivos pelos quais esse absoluto ele se manifesta ou ele cria o mundo material, então aí é onde o pensamento teológico encontra uma resistência que você só pode explicar com palavras como, por exemplo, argumentos evasivos, como, por exemplo, não é possível compreender o absoluto, não é possível entender a realidade absoluta, só é possível imergir nesse absoluto. Então, essa ideia de que não é possível compreender, não é possível entender as coisas, me parece uma ideia bastante simplista, me parece uma ideia bastante que menospreza a capacidade até mesmo do absoluto de produzir seres capazes de compreender a realidade como um todo, e não necessariamente apreender a realidade, mas compreender o mecanismo fundamental de como é que funciona a realidade. E eu acho que isso é uma espécie até de menosprezo da capacidade que o próprio absoluto teria de produzir seres capazes de pensar de uma maneira mais completa. E então sobra essa alternativa, não é? A imersão no absoluto sem tentar entender ou sem querer compreender o absoluto. E isso é mais ou menos um tipo de argumento muito parecido com os cristãos, só que um pouco mais sofisticado teologicamente ou filosoficamente falando, né? Que os cristãos e mesmo talvez os muçulmanos também, eu não tenho muita experiência com eles, com a teologia deles, mas de um modo geral, quando se depara com um grande obstáculo filosófico e teológico, o argumento é de que isso é um mistério, e esse mistério não pode ser compreendido pela criatura, e etc. E, portanto, não se deve querer entender coisas que estariam além da capacidade do ser humano, justamente porque o Senhor das alturas não teria permitido, e todo esse argumento, esses argumentos que nós já conhecemos e que são limitadores da capacidade do ser de compreender o próprio Deus. Depois eu vou reexplicar um pouco mais sobre isso logo mais na frente. Então, esse mesmo tipo de argumento é usado pelos pensadores impersonalistas, baseado na ideia de Deus enquanto luz, quando argumentam que, devido ao absoluto ser uma coisa muito grandiosa, o ser individual não seria capaz de compreender esse absoluto. Portanto, é muito mais vantajoso não querer entender o absoluto, mas imergir no absoluto. Só que isso me parece bastante contraditório, porque você quereria imergir-se em algo que você não confia ou que você nem entende, não é? Se alguém me convida, por exemplo, para ir banhar-me num rio, por exemplo, eu até posso aceitar a proposta, mas eu preciso conhecer um pouco do rio, se é perigoso, se é contaminado, se é muito profundo, se eu posso pular no rio, se existem perigos ali, etc. Então, conhecer, entender as coisas é da natureza humana, não tem como, da natureza da inteligência, né, da busca da inteligência, não tem como rejeitar esse aspecto da nossa inteligência, ou seja, é com a inteligência que nós buscamos decidir o que vamos fazer. Então, mesmo que eu supostamente decidisse imergir-me nessa luz, eu gostaria muito de saber para onde é que eu estou emergindo e como foi que essa luz passou a criar as coisas e toda essa justificativa que a minha inteligência exige para poder aceitar uma explicação da minha própria existência, tá? Então era isso que eu queria dizer. A palavra técnica para isso chama-se impersonalismo, e o conceito védico para esse impersonalismo é o conceito de Brahman, ou a luz divina, ou Brahmajyoti, ok? É isso aí, pessoal. Então fica aí essa pontinha desse vídeo para explicar o anterior, para completar essa ideia de fragmentação como sendo uma proposta de solução para a equação da existência. Muito bem? Então,
Então vamos para o próximo vídeo. E aí nesse próximo vídeo nós vamos então tratar do conceito de livre-arbítrio para explicar o princípio da criação e ver se o conceito é válido para justificar o motivo da nossa existência dentro do programa que seria aí o mundo material, ok? Então, namastê, até a próxima gravação.